Aleluia, Ele reina para todo sempre. Vamos cantar? Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Nosso Deus é santo, amém? Vamos nos juntar àqueles seres celestiais nesse momento e vamos louvar o Senhor, continuar cantando, dizendo que Ele é santo, só Ele é digno de receber o nosso louvor. Vamos com as palmas? Glória,
seja o nome do Senhor. Jesus é
Isaías capítulo 56. Isaías 56 é o texto que eu quero meditar com os irmãos nesta noite. Nós começamos hoje pela manhã falando desse texto e eu quero concluir esta noite sobre os impedimentos da missão. Isaías 56, verso 10 a 12. Verso 10, 11 e 12. O texto será projetado aqui. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui no telão. Isaías 56, versos 10, 11 e 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 56. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 10. Diz assim: as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento. Todas elas são como cães mudos, incapazes de latir. Deitam-se e sonham, só querem dormir. São cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimento. Todos seguem seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Venham, cada um grita. Tragam-me vinho, bebamos nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. E que Deus abençoe e aplique esta palavra em cada um dos nossos corações. Porque normalmente no passado, os muros de uma cidade havia 12 vigias, e ali os atalaias, que eram os vigias, eles se colocavam em cima desses muros para ver de longe a aproximação dos inimigos. E a missão desses atalaias, desses vigias, era tocar as trombetas tão logo eles avistassem esse inimigo chegando, para avisar o povo do iminente perigo. Então, ao ouvir o toque das trombetas, anunciando a chegada dos inimigos, as pessoas que estavam fora dos muros da cidade, lembrando que as cidades eram cercadas por muros, e muitas pessoas trabalhavam fora das cidades, não apenas dentro das cidades. Então muitas pessoas ficavam fora das cidades. Então, ao ouvir o toque das trombetas, algumas pessoas que estavam fora entravam, se preparavam, e dessa forma então eles se protegiam. E os soldados então, ao ouvir o toque dessas trombetas, pegavam as suas armas e também subiam nas muralhas para defender a cidade e também defender o povo. E todos os homens também, que não eram soldados, eram voluntários também, se juntavam aos soldados para defender também a cidade e defender também as suas famílias. Então esses atalaias, que eram as pessoas responsáveis de vigiar as torres de vigia e tocar as trombetas, eram pessoas importantíssimas nas cidades. Eram pessoas fundamentais naquela cidade, para a defesa da cidade e para a defesa do povo. E esse toque da trombeta era um toque de preparo. E nessa hora também, eles pegavam tudo aquilo que eles podiam do lado de fora da cidade, como cereais, para armazenar dentro da cidade. Eles também tentavam encher os reservatórios de água, e normalmente essas fontes de água ficavam fora da cidade. E nesses ataques dos inimigos, a primeira coisa que os inimigos faziam era tentar parar essa fonte de água, porque assim o povo então tinha que sair fora da cidade, porque a água acabava. E os inimigos, então, a primeira coisa que eles atacavam era acabar com essa fonte de água. Então uma das coisas que eles faziam então era encher os reservatórios de água. E tudo isso acontecia em função do toque das trombetas. Portanto, o toque da trombeta era importantíssimo. A função dos atalaias era importantíssima. Só que agora, meus irmãos, nesse texto, Deus avisa o seu profeta que as sentinelas que estavam na torre de vigia de Israel não estavam aptas para essa função, para essa missão. E Deus então aqui vai descrevendo a inaptidão desses sentinelas, desses atalaias. E Deus então vai estar ironizando aqui aquilo que eles deveriam fazer. E nesse texto então Deus está usando aqui uma metáfora, onde esses vigias, que eram os governantes, que eram os sacerdotes, que eram os profetas daquela nação. E hoje quem são esses profetas? Somos nós. Quem são os sacerdotes? Somos nós. Nós somos os sacerdotes, nós somos os profetas de Deus para esse tempo. Você, meu irmão, é o profeta de Deus para esse tempo, o sacerdote de Deus. Nós somos sacerdotes de Deus, os sentinelas de Deus na nossa casa, na nossa igreja, na nossa cidade.
E Deus está olhando também para nós, para mim e para você, como que nós nos portamos, como que nós nos comportamos na torre de vigia. E hoje pela manhã nós estudamos que nós não cumprimos a nossa missão quando nós estamos cegos e não enxergamos o perigo se aproximando. Também nós estudamos que nós não cumprimos a nossa missão quando, por falta de conhecimento da Bíblia, por falta de não conhecer a palavra de Deus, nós não crescemos espiritualmente, não conseguimos discernir o perigo se aproximando. Também, a outra questão que nós estudamos pela manhã, que nós não cumprimos a nossa missão, quando nós ficamos intimidados, ficamos envergonhados, e nós não proclamamos a nossa fé. Eu quero então hoje pela noite continuar olhando esse texto, para a visão que Deus deu, e ver também o que está impedindo também que nós cumprimos a nossa missão. E também nós somos impedidos de cumprir a nossa missão aqui em primeiro lugar, quando nós estamos dormindo, quando nós dormimos, quando nós estamos apáticos, estamos dormindo. Olha só ainda o versículo 10 desse texto que nós lemos, diz assim, eu vou ler todo o texto, mas quero frisar a última parte desse texto, diz assim o texto, verso 10, as sentinelas de Israel estão cegas e não têm conhecimento, todas elas são como cães mudos, incapazes de latir, e a última parte diz assim, deitam-se e sonham e só querem dormir. Já imaginou, meus irmãos, um sentinela, uma atalaia, que foi colocado na torre de vigia para anunciar, para olhar a aproximação do inimigo, mas só quer dormir e não quer cumprir a sua missão, e até sonha. Você já imaginou um sentinela assim? Que sobe na torre de vigia, mas ali na torre de vigia, ele dorme e até sonha. O que Deus está chamando a atenção aqui é para o despertamento. Desperta para aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é a nossa missão. Deus nos chama, meus irmãos, para nos tornarmos instrumentos de salvação. O sono aqui representa a apatia. Apatia é quando enxergamos, mas não nos movemos. Enxergamos, mas não sentimos nenhuma sensibilidade. É quando vemos aquilo que está acontecendo, mas aquilo não toca o nosso coração, não move o nosso coração, não nos sensibiliza mais. Lá em Apocalipse, Jesus, e você já deve ter lido, ou pelo menos já ouviu algumas mensagens a respeito disso, sobre as cartas que Jesus escreve às igrejas da Ásia Menor, as 7 cartas das igrejas da Ásia Menor. Lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus escreve uma carta à igreja de Sardes. E no verso 2, em Apocalipse 3, diz assim, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A cidade de Sardes, meus irmãos, caiu primeiramente nas mãos de Ciro e depois nas mãos de Antíoco Epifânio, por uma simples razão. Eles não vigiaram. Eles estavam acomodados na situação e acharam que nunca iam ser atacados, porque acharam que eles eram intransponíveis, que ninguém ia atacá-los, e caíram nas mãos de Ciro e depois nas mãos de Antíoco Epifânio. E é também dessa mesma forma que uma pessoa cai, que uma pessoa se seculariza, porque não vigia. Não vigia. E é isso que Deus estava vendo também. Um povo que foi chamado para vigiar, um povo que foi chamado para ficar na torre de vigia, um povo que foi chamado para ficar acordado, mas também não vigiava, estava dormindo. E por falta de vigilância também algumas pessoas, algumas coisas vão acontecer na vida, é uma coisinha aqui, é outra coisinha ali, e vai deixando, e quando já se percebe, já se perde o vigor espiritual. Foi isso que aconteceu também com Sansão. Você conhece talvez a história de Sansão. Ele foi deixando, achando que era invencível, até que o Espírito Santo o deixou. E aí foi perdendo completamente o seu vigor, até que o Espírito Santo de Deus o deixou. E assim também nós vamos perdendo pique, perdendo ânimo, perdendo vigor,
perdendo o prazer, perdendo a evangelização, perdendo o prazer das obras missionárias, e vamos deixando a razão de estarmos aqui, que é o cumprimento da nossa missão, porque vamos nos acomodando às situações, e aí vamos olhar para as pessoas sem Cristo com um coração insensível, e não vamos sentir mais compaixão por elas. E aí vamos olhar para os crentes que estão ao nosso lado, e ao invés de fervor, nós vamos ver apatia, e ao invés da garra, nós vamos ver o desânimo, e ao invés da fé, nós vamos ver nelas religiosidade, e as pessoas vão se definhando por falta de vigilância. Meus irmãos, na verdade, é hora de olhar para nós mesmos e ver se nós mesmos não estamos dormindo também. Olhar para nós mesmos, ver se nós não estamos também apáticos na nossa fé. Porque Deus nos trouxe para esse tempo, para esse local, para esta igreja, porque, na verdade, penso eu, que Ele acredita que nós somos as pessoas ideais para continuarmos a missão que Jesus deixou. Porque Deus acredita em você. Deus colocou você, me colocou nesse tempo, neste mundo, nesta igreja, neste local, porque Ele acredita que você é a pessoa certa para esse local. Eu acredito que Deus me trouxe para esta igreja, para esse local, porque Ele crê que eu sou a pessoa certa para esse local, como Ele crê que você é a pessoa certa para esse tempo, para esse local. Ele colocou você naquele serviço que você está, porque Ele acredita que você é a pessoa certa para aquele local, para aquele trabalho, porque Ele crê que você é a pessoa ideal para aquele trabalho, porque você deve ser um missionário daquele trabalho. Agora, o que falta muitas vezes para nós, nesse tempo, é esse vigor espiritual, as lágrimas nos nossos olhos, porque às vezes nós vemos tanta miséria, mas essa miséria às vezes não causa mais esse constrangimento em nós, não sensibiliza muitas vezes a nós. Nós precisamos, meus irmãos, dessa sensibilidade diante dessas mazelas que o mundo vive, para que isso de fato toque nosso coração e nós possamos de fato nos sensibilizar com isso. Felizmente, muitas vezes nós vemos, ou nós nos sensibilizamos muito mais com a crise financeira do que com a crise espiritual. E a ingenuidade nossa achar que o Brasil só trocando de comando irá melhorar. O Brasil só dará certo, de fato, meus irmãos, quando nós, todos nós, despertarmos para a nossa missão. Quando lágrimas brotarem dos nossos olhos para o pecado da nossa nação, que a Bíblia já diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, precisamos despertar, porque Deus tem coisas para derramar sobre a nossa nação. E esse é o primeiro impedimento que a Bíblia aqui nos aponta, sobre o sono espiritual. O sono espiritual. Mas outro segundo impedimento aqui desse texto aqui, que nós somos impedidos de cumprir a nossa missão também, quando preenchemos a nossa alma com outras coisas e deixamos as de Deus para o segundo plano. O verso 11, você pode ver comigo o verso 11? São cães devoradores, insaciáveis. Cada um procura vantagem própria. Sabe o que provoca sono na vida de uma pessoa? É que quando esses sonos, ele produz sonhos. E esses sonhos, na verdade, eles são ilusões. Coisas, às vezes, sem significado. E por causa desses sonhos, nós tornamos como esses cães, que a Bíblia diz aqui, cães insaciáveis. O cão insaciável é aquele que não fica de guarda onde ele foi ordenado, onde ele foi colocado. Esse cão, ele se vê um gato passando, ele corre atrás. Ele se vê uma presa, ele corre atrás, ele não fica naquele local, porque ele é insaciável. Ele esquece a sua posição e sai correndo atrás daquilo que aparece. Esse cão, ele pega uma caça e já corre para outra, e depois corre para outra, ou seja, ele não cumpre a sua missão, ou seja, ele é insaciável. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós nos tornamos como esse cão quando nós não somos firmes em nossos valores, quando somos levados por qualquer coisa,
quando nós nos distraímos por qualquer coisa e não olhamos para aquilo que é mais importante, para aquilo que é fundamental, quando nós não somos firmes nesses valores. E quando estamos assim, nós não oramos porque não temos tempo, não lemos a Bíblia porque nós temos outras coisas, talvez, que consideramos mais importantes, que tomam a frente. Não ensinamos as coisas em casa porque às vezes estamos cansados, não participamos de muitas coisas da igreja porque estamos sobrecarregados com muitas atividades, não participamos de uma célula, ou não participamos de outras coisas porque não temos mais tempo. E quando deixamos as coisas de Deus para o segundo plano, não aproveitamos essas oportunidades que aparecem, nós nos tornamos dessa forma, como esses cães insaciados que a Bíblia está dizendo aqui. Ou estamos no trabalho, não vemos aquele local de trabalho como uma oportunidade que Deus abriu para nós. Ou olhamos para a nossa família também, e não vemos ali a nossa família como uma missão de Deus para conduzi-los a Cristo. Ou olhamos para os nossos amigos também, e não os vemos como pessoas que Deus quer nos usar para conduzi-los a Cristo. Ou olhamos para a nossa escola, para a nossa faculdade também, e não vemos aquele local da nossa escola, da nossa faculdade, como um campo missionário. Ou olhamos para as pessoas necessitadas, e não vemos aquele local como uma oportunidade que Deus deu para nós. Mas às vezes vemos uma responsabilidade do poder público, ou até uma responsabilidade da igreja, mas não vemos como uma responsabilidade nossa. Mas quando nós enchemos, meus irmãos, o nosso coração de outras coisas e deixamos as de Deus para o segundo plano, nós somos, como a Bíblia diz, como esses cães insaciáveis. E a verdade, meus irmãos, é que Deus colocou pessoas ao nosso lado para sermos sentinelas de Deus, para você ajudar essas pessoas a encontrar o sentido da vida. Porque você é um sentinela de Deus na sua casa, você é um sentinela de Deus no seu trabalho, você é um sentinela de Deus na sua escola, na sua faculdade, você é um sentinela de Deus no seu condomínio, no seu vizinho, para o seu vizinho. Então você precisa saber que Deus te deu a missão. Mas você não consegue cumprir a sua missão se você não colocar como prioridade as coisas de Deus. Então a visão tem que ser mudada. Você está no seu trabalho porque Deus te colocou ali, para você influenciar positivamente as pessoas. Mas se você não entender isso, você vai ser como esse cão insaciável que a Bíblia está dizendo aqui, que busca apenas interesses próprios. Quando nós não estamos disponíveis para Deus, quando nós não temos tempo para Deus, nós somos como esse cão insaciável aqui. Porque tem alguém que Deus colocou ao nosso lado para você fazer a diferença. Tem espaços vazios no nosso banco que precisam ser preenchidos por alguém que nós precisamos alcançar para Jesus. Por alguém que nós precisamos alcançar para Deus. Deus está olhando para nós, meus irmãos, e olhando como nós estamos agindo. E às vezes muitas pessoas estão vivendo insaciadas, mais às vezes comprometido com a caça que com as coisas importantes de Deus da vida, que é a vida com Deus. Aquilo que mais ocupa o nosso coração é aquilo que é a nossa prioridade. E nós precisamos entender uma coisa importante, entender que Deus fez as coisas certas. Ele colocou você nesta igreja, colocou você no seu trabalho, porque Ele sabe que essa é a maneira certa de alcançar as pessoas. Ele sabe que você é a pessoa ideal naquele local de trabalho, você é a pessoa certa para alcançar as pessoas que Ele colocou ao seu lado. E esta é às vezes nós não cumprimos a nossa missão, quando nós não entendemos essas realidades da palavra de Deus. E esse é outro impedimento de nós cumprirmos a nossa missão, quando nós não entendemos isso. Mas tem um terceiro impedimento aqui de nós cumprirmos a nossa missão, que nós somos impedidos de cumprir a nossa missão, quando nós também nos intoxicamos com os prazeres desse mundo. Olha só o verso 12, você pode ler o verso 12 comigo também? Venham, cada um grita, tragam-me vinho. E aqui está outra sátira de Deus. Ele fala aqui de um vigia bêbado.
alguém que não consegue discernir nada. É um bêbado. E a Bíblia mostra esses prazeres pelas coisas que o mundo oferece: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e também a soberba da vida. Mas o mundo, na verdade, ele coloca esses prazeres como coisas positivas, como posse, como poder e como prazer. Essas, na verdade, são as coisas e os prazeres que o mundo oferece como coisas boas, como aspirações humanas. E quando nós nos envolvemos com essas coisas, com esses desfrutes, nós ficamos intoxicados. E nós deixamos então de enxergar as realidades e ficamos com esse bêbado. E esse também não consegue cumprir a sua missão. E essas coisas, essas posses, esse poder, esse prazer, são ilusões. Elas passam, elas são temporais. Olha só o que diz Colossenses, e também em 2 Coríntios, Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo aqui para buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, e não essas coisas que são ilusões, que são passageiras, que são temporais. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, diz assim: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está dizendo aquilo que ele diz também em Colossenses: buscar as coisas eternas, as coisas valorosas, as coisas de Deus. Muitas pessoas fazem, meus irmãos, coisas aqui, esquecendo que tudo passa, pois estão intoxicadas com aquilo que possuem. E na verdade, não é ela que possui as coisas acabam possuindo ela. São as coisas que a possuem. Ele acaba não sendo senhor das coisas, as coisas acabam sendo senhor sobre elas. Não é ela que possui o dinheiro, mas é o dinheiro que acaba a possuindo. Jesus contou uma história assim, lá em Lucas, capítulo 12. Diz assim: então Jesus contou uma parábola. A terra de um certo homem rico produziu muito, e ele então pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse para si mesmo: já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha colheita e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite pedirão a sua alma. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A verdade, meus irmãos, é que se agirmos como esse bêbado que a Bíblia diz, nós não conseguiremos tocar as trombetas, e nós não conseguiremos nem um pouco cumprir a nossa missão. Eu gostaria muito que você atentasse para a indignação que Deus está tendo aqui. No verso 12 ele diz: venham, cada um grita, tragam-me vinho, bebamos a nossa dose de bebida fermentada, que amanhã será como hoje e até muito melhor. O que Deus diz aqui, meus irmãos, é que os sentinelas estavam agindo como bêbados, sem discernimento, caindo de um lado e não estavam conseguindo cumprir a sua missão. Eles só se interessavam nos seus prazeres. Meus irmãos, eu estou sendo muito incomodado por Deus para me despertar. Mas não só a mim mesmo, mas despertar a cada um de nós para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, nesta igreja, mas não apenas nesta igreja, mas através de nós, alcançando outras pessoas, alcançando essa cidade. Ele quer usar a minha vida, mas quer usar a vida da nossa igreja também. E nós, de fato, quando nós corremos o risco de perder essa oportunidade que Deus está nos dando, se nós estivermos dormindo, se nós nos envolvemos apenas nas coisas desse mundo, se nós vivemos intoxicados, bêbados, sem conseguir cumprir a missão que Deus nos deu. Nós não podemos ver o perigo ao nosso lado e não fazer nada.
Deus está disposto, e eu vejo isso claramente, Deus está disposto a derramar a graça dele sobre nós. Deus está disposto a fazer isso. Quantas pessoas, meus irmãos, não cumprem a missão porque estão dormindo? Estão enchendo o seu coração com tantas coisas mundanas, estão intoxicadas com tantas coisas. E o desafio para mim é um desafio muito grande. Eu fico muito incomodado de ver tantos lugares vazios. E isso precisa incomodar o seu coração também. Eu quero desafiar você a olhar ao seu lado e ver um lugar vazio e ficar incomodado ao ponto de, no próximo dia que você vir aqui, trazer alguém, pensar em alguém que você precisa colocar ao seu lado. E perguntar: Senhor, quem é a pessoa que deveria sentar aqui ao meu lado e não está? Quem é a pessoa que eu preciso colocar aqui do meu lado? Certamente tem na sua mente alguém que você precisa alcançar para Jesus. Quem é essa pessoa que precisa conhecer Jesus e ainda não conhece? E você precisa orar por essa pessoa. Mas você não precisa só orar por essa pessoa, tem que ter ação por essa pessoa. Você precisa criar oportunidades para conduzir essa pessoa para Cristo. Eu falei hoje pela manhã, eu quero repetir isso novamente. O nosso processo de evangelização na nossa igreja é através das células. É através das células. Nós estamos caminhando com células aqui já há algum tempo. E o nosso alvo esse ano é que todos nós, cada um desta igreja, cada membro desta igreja, participe de uma célula. Para que haja um movimento muito grande através das células e nós venhamos alcançar outras pessoas. Mas a igreja precisa participar. Nós precisamos participar. Porque se nós não participarmos, nós não alcançaremos outras pessoas também. Nós precisamos do movimento a partir de nós, a partir desta igreja, a partir de cada um de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, para que alcancemos outras pessoas também. Se nós não unirmos nesse movimento, que é um movimento de Deus, não é um movimento que eu criei, é um movimento que Jesus criou, é um movimento que o próprio Jesus, Filho de Deus, criou. Ele que começou célula, não fui eu. Não foi a Igreja Batista, não foi nenhum homem, foi o próprio Deus, através de Jesus. Jesus, o Filho de Deus. E nós podemos movimentar, nós podemos fazer um rebuliço nessa cidade e alcançar muitas pessoas para Jesus. Só que precisa haver um movimento a partir de nós, a partir de mim, de você. E você pode abrir sua casa, e a sua casa pode ser uma extensão dessa igreja, para ter uma célula. E eu quero fazer um pacto com você. Chega de ser um vigia que dorme, chega de ser um vigia que enche a sua alma com coisas mundanas, chega de ser um vigia bêbado. Então peça para Deus te acordar. Se você está vivendo alguma batalha espiritual na sua casa, uma batalha espiritual no seu serviço, você está vendo alguma brecha na vida de alguma pessoa que você conhece, na sua própria vida, toque a trombeta de Deus. Mas não toque a trombeta da acusação não, mas toque a trombeta do amor. Se propõe a estudar a Bíblia juntos, mas em nome de Jesus, toque a trombeta ao ver o perigo se aproximando. Então chega de ser um vigia que dorme, um vigia que enche as coisas, a sua alma com coisas mundanas, um vigia bêbado. Mas peça para Deus te acordar, no nome de Jesus, mas é hora de tocar a trombeta. Essa igreja foi plantada por Deus para realizar um movimento de Deus aqui nessa cidade. Eu creio nisso. Eu estou motivado para isso. Os ministros dessa igreja estão motivados junto comigo para isso, para realizar um movimento de Deus. Mas nenhum de nós pode ficar de fora. E que Deus nos abençoe para que nós possamos realizar esse movimento que Deus tem para nós nesta igreja e nesta cidade. E para isso, todos nós precisamos fazer parte disso. E que Deus, assim, nos abençoe. Amém?